10 questões sobre o arrebatamento da igreja. Seja bem-vindo. Respeito a opinião contrária de todos os santos. Nós sabemos que há muitos pastores, amigos, sagrados e que também andam na presença de Deus que têm opinião contrária e nós respeitamos. Primeira questão. O arrebatamento da igreja será secreto, não a sua vinda. Muitos pastores confundem, muitos professores confundem que eles confundem o arrebatamento da igreja com a volta de Cristo. São duas coisas diferentes, embora andem de mãos dadas. Observe aqui. Mateus 24:30. Então, aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, disse Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Muitos confundem esse texto com o arrebatamento da igreja. Não. Esse texto está referindo-se pós os 7 anos tribulacionistas, onde Jesus virá e, como está escrito em João, em Apocalipse, capítulo 1, todo olho o verá. Então está se falando da volta de Cristo em glória. Nada tem a ver com o arrebatamento da igreja. Agora vejamos esses textos aqui. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aqui crentes que estavam mortos e que morreram na presença de Deus. Cristãos mortos. Para que não vos entristeçais como os demais aqui são os ímpios, ok? Pessoas que não têm Jesus como Salvador, que não têm esperança, porque, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, morrem no Senhor, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, os crentes que no arrebatamento da igreja eles estiverem vivos, para a vinda do Senhor. Note que no versículo 15, Paulo diz, para a vinda do Senhor. E lá na frente, nós vamos ver que essa vinda do Senhor aqui é referente ao arrebatamento e não à volta de Cristo em glória. Olha só. Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos adiante daqueles que estão mortos. Não. Eles ressuscitarão primeiro. Olha só. Porque o mesmo Senhor, fala-se de Cristo Jesus, descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, veja, só que se descerá do céu, não se pode ser confundido com, por exemplo, Zacarias 12, por exemplo, Apocalipse 19, não. Em Apocalipse 19 e Zacarias 12, fala-se da volta de Cristo em glória, onde seus pés colocar-se-á sobre o Monte das Oliveiras. Tá? Aí naquele caso, sim, ele será visto por todo mundo. Ok. Porque o mesmo Senhor descerá do céu tal. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro. Está morto, ele vai ressuscitar primeiro, para então, ao chegar na superfície da terra, juntar-se-ão com os vivos
para então juntos subirem, cantando o hino da vitória, para se encontrar com Jesus nos ares. Olha só. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os mortos ressuscitados. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Veja bem. Se vamos encontrar o Senhor nos ares, por ocasião do arrebatamento, então Cristo não virá. Por isso, não se trata de duas voltas de Cristo ou uma volta de Cristo em duas fases. Nada disso. Tá? A Bíblia só fala de uma volta de Cristo, apenas de uma. A outra não é volta, é o arrebatamento. Até porque ele não estará aqui na terra, ele não vai pisar os pés na terra. Lá de cima, ele vai com a igreja a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Aqui dá a entender que dos ares já iremos direto para o gozo da presença de Deus, quando na verdade a Bíblia apresenta um tribunal de Cristo, onde receberemos os galardões. Mas tudo bem. Segunda questão. O arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande ou da chegada do anticristo. Sim, é verdade. Antes da chegada. Ou seja, antes de aparecer manifestadamente o anticristo, a igreja de Jesus não mais estará aqui. Preste bem atenção nesse texto. Aqui é segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então preste bem atenção, tá? Olha só. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja bem, reunião com Ele. Por que reunião com Ele? Preste bem atenção. A igreja, nesse momento, estará com Jesus nas bodas. Reunião porque virá com Ele novamente. Por isso, reunião. Se fosse arrebatamento, seria união com Ele. Tudo bem. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, algum direcionamento espiritual, diabólico, alguma mensagem diabólica, algum espírito do erro que porventura teria sido pregado na igreja, quer por palavra, alguma mensagem, alguma heresia dita na igreja, quer por epístola, como de nós, ou seja, uma epístola falsa, irmãos. Possivelmente alguém deve ter enviado alguma epístola falsa. Paulo fala sobre isso aqui. Quer por epístola, como de nós. Ou seja, uma epístola falsa. Como se o dia de Cristo, veja bem, dia de Cristo, tá? Estivesse perto. O problema é que no grego, irmão, na versão grega, no grego de Erasmo, no grego koiné, no grego, irmãos, no grego receptus, diz dia de Cristo e não dia do Senhor. Escatologicamente, quando se fala dia do Senhor, refere-se ao dia da grande tribulação, ou volta de Cristo em glória. Mas quando se fala dia de Cristo, fala-se o dia do arrebatamento da igreja. Tá? O problema é que nos originais diz dia do Senhor e não de Cristo. Ok? Aqui foi traduzido errado. Deveria ser traduzido dia do Senhor e não dia de Cristo. Ok? Dia do Senhor, dia da grande tribulação, onde culmina com a volta de Cristo em glória. Dia de Cristo, dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, o dia do Senhor não será assim. Ou seja, a volta de Cristo em glória não será assim. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, o anticristo.
o filho da perdição. Agora preste atenção aqui. Veja bem aqui, ó, em grego. Aqui temos o versículo em grego, em cima o versículo, embaixo a tradução, ok? Na última linha aqui, diz o seguinte, ó, o dia do Senhor. E não o dia de Cristo, dia do Senhor. Em grego, hemera to Kyrion. Hemera to Kyrion. Dia do Senhor. E não dia de Cristo. Ok? Questão 3. Não há textos que dividem a volta de Cristo em duas fases. Até porque o arrebatamento não será a volta de Cristo. Não temos na Bíblia, irmãos, nenhum texto que divide em duas fases. Na primeira fase, não, nada disso, nada disso. Só haverá uma volta de Cristo. Ok? O arrebatamento não é a volta de Cristo. Até porque Jesus não virá a este mundo. Não posicionar-se-á os seus pés sobre a terra. Portanto, não temos nenhum texto... Aqui está errado. Tá, aqui está errado. Nenhum texto que fala que a volta de Cristo será em duas fases. Porque não haverá duas voltas de Cristo. Apenas uma. Volto a reiterar. A outra, pelo qual nos referimos, não é a volta de Cristo, e sim o arrebatamento da igreja. Ok? Quarta questão. A Bíblia diz que Jesus voltará depois da grande tribulação. Porém, não para o arrebatamento. Sim, ele voltará, está escrito, mas não para arrebatar a igreja. Olha só esse texto. Versículo 29 de Mateus, capítulo 24. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Verão, portanto, volta de Cristo em glória. Volta de Jesus propriamente dito, quando ele será visto por todo olho, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja, enviará os seus anjos. Quando? Quando Jesus vier, irmãos, no final dos 7 anos, ele vai dar ordem e os anjos, ao toque de uma trombeta, né? E digo mais, essa trombeta aqui, irmãos, ó, ela está além da última trombeta apocalíptica daquela grupo de 7. Essa aqui está além. Então você não pode pegar o texto, nós não podemos pegar o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios 15, ante a última trombeta, e considerar como se fosse aquela trombeta de Apocalipse, as 7 trombetas. Não, porque aqui temos uma outra trombeta, depois daquela. Então aquela não é a última. Entende? Então vai haver ainda o toque de uma outra trombeta, onde os anjos vão buscar os escolhidos. Esses aqui escolhidos são os que se converterem na grande tribulação, que estarão escondidos, né, para se resguardar da besta, serão trazidos por anjos quando Jesus vier. Ok? Portanto, nada tem a ver aqui com o arrebatamento da igreja. Quinta questão. Na última taça, as montanhas serão aplainadas. Mas, quando será isso? Olha bem o texto. Isaías 43 e 4. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai-o no ermo vereda a nosso Deus. Observando o Novo Testamento, nós vamos entender que esse texto aqui, versículo 3 e versículo 4, ele é um texto que cumpriu-se com a chegada de Cristo na Terra. Não podemos pegar esse texto e esticar para outra coisa.
Não podemos. É um texto que se cumpriu ali em João o Batista. Essa voz aqui é João o Batista. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Sim, aqui fala-se de Cristo vindo à terra, trazendo a sã doutrina, trazendo a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Mediante isso, em termos metafóricos, todo monte se aplanará. O termo aqui é metafórico, é para ser entendido metaforicamente. Já em Apocalipse 16, quando diz, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, o grego, os originais dizem acharam, não se aplanaram. Nós respeitamos algumas versões que falam aplanar, mas o texto fala se acharam e não aplanaram. Ok? E não se faz menção desse texto em particular. Aqui é um texto escatológico que vai se cumprir na grande tribulação. E aqui já se cumpriu com a chegada de Cristo, aparecendo inicialmente o seu arauto, que era João o Batista. Questão 6. As almas referidas no quinto selo apocalíptico se referem à igreja de Jesus Cristo? Será? Será que aquelas almas de Apocalipse, onde se fala do quinto selo, refere-se à igreja? Vamos ver. Apocalipse 6, 9 a 11, olha só. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Será que é a igreja? Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não pode ser a igreja esse texto, irmãos. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, seus corpos serão glorificados. E uma vez que seus corpos estejam glorificados, não haverá lugar no corpo para sentir sede de justiça ou de vingança. Porque os corpos já serão glorificados. Portanto, esse grupo aqui são um grupo que morreram na grande tribulação. Tá? E quando eles morreram, eles não foram arrebatados. Então eles ficaram num lugar, abaixo do altar de Deus, pedindo vingança. Por quê, pastor? Porque seus corpos não tinham sido glorificados. Por isso que pediam vingança. Não pode ser confundido com a igreja. E foram dadas a cada um compridas vestes, claro, eles foram salvos, morreram em Cristo, não negaram a besta, não negaram a Cristo, antes não aceitaram o sinal da besta. Então eles estão na presença de Deus. Por isso que receberam compridas vestes. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Portanto, Deus tem o número exato daquelas pessoas que vão morrer por ocasião da grande tribulação. E todos quantos morrerem na grande tribulação, que não aceitarem o sinal da besta, o nome da besta, ou até mesmo o seu número, todos eles, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 4, eles vão ressuscitar para então estar com Cristo 1000 anos no milênio. Questão 7ª. Quem são os santos mencionados em Apocalipse 13, versículo 7? Vamos ver. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Veja,
Se você analisar o contexto, você vai perceber que esses santos aqui são todos aqueles que aceitarem a Cristo no momento da grande tribulação. Eles serão vencidos pela besta no sentido humano, físico. A besta os vencerá, não no espírito. Ou seja, a besta não vencerá à luz do espírito. Eles não serão vencidos à luz do espírito. Ou seja, eles poderão ser livremente alcançados pela besta e serem mortos. Porém, estarão na presença de Deus. Então, nesse sentido, não serão vencidos. Mas em termos humanos, físicos, serão vencidos. Entende? O sentido aqui de que eles serão vencidos é no sentido físico da coisa. E esses santos aqui não podem ser confundidos com a Igreja de Jesus, pois ela não mais estará aqui. Questão 8. Quem é aquela multidão que estava perante o trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, em Apocalipse 7, 9 a seguir? Vamos ver. Vejamos os versículos. Versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Irmãos, era muita gente, a qual ninguém podia contar. Eu fico triste por um outro lado, sabe por quê? Porque essa multidão, segundo o entendimento meu, eles vinham da grande tribulação, vieram de lá. Portanto, eram mártires da tribulação, não eram igreja. Mas o que me chama a atenção é que João disse, ninguém podia contar. Muita gente, irmãos. O que nós entendemos? Mais pessoas serão arrebatadas, irão para o céu na grande tribulação do que aquelas que irão pelo arrebatamento. E isso é muito triste. Mas, graças a Deus que serão colhidas pelo Senhor. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Opa! Se são brancas, porque são salvos. Brancas fala de justiça e santidade. E com palmas nas suas mãos. Veja, eles não entraram com coroa, porque coroa é símbolo de galardão. Eles não tiveram tempo para isso. Mas entraram com palmas nas suas mãos. E eles clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Agora veja o versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E João respondeu sabiamente, tu sabes. E o ancião respondeu, estes são os que vieram de grande tribulação. Mais coerente traduzir, da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Entende? Então esses aqui serão pessoas que vieram de lá, que não é a igreja, pois a igreja será arrebatada 7 anos antes. Glória a Deus. Eu não estou me referindo à segunda volta de Cristo, porque não existe 2 voltas de Cristo. Só existe uma volta, que será a volta gloriosa, onde todo olho vai ver. Não se pode confundir a volta de Jesus, repito, com o arrebatamento da igreja. Questão 9. Os escolhidos durante a grande tribulação, em Mateus 24, são a igreja? Vamos ver? Versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados,
de alguma maneira Deus vai abreviar, por exemplo, vai fazer com que o tempo se desenrole mais rapidamente. Não me pergunte como, milagre não se explica. Serão abreviados aqueles dias. Aqui, irmãos, quando Jesus fala de grande aflição, ele está falando da metade dos 7 anos para o final. A partir do momento que o anticristo se revelar como anticristo, matar as 2 testemunhas, ele vai auto-revelar-se, o anticristo, aí sim haverá a tribulação propriamente dita na chamada a grande tribulação. Mas independente disso, a igreja de Jesus não mais estará aqui. Por isso que Paulo disse em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, versículo 10, aguardar a saber a Jesus, vírgula, que nos livra da ira futura. Olha o texto lá, que nos livra da ira futura. O texto não fala assim, que nos livra na ira. Não, o texto fala que nos livra da ira futura. Portanto, quanto à ira futura, Cristo vai nos livrar. Não passaremos. Aí Jesus fala, como guardastes a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, também eu te guardarei da hora da tentação. Veja, da é diferente de na. Se dissesse na, eu concordo, a igreja passaria. Mas o texto fala da. Da significa fora de. Fora de. Ok? Da grande aflição para tentar os que habitam na terra. Portanto, esses escolhidos serão aqueles que vão se converter durante o período da grande tribulação. Nós chamamos de os mártires da grande tribulação. Questão 10. O arrebatamento e a ressurreição dos justos acontecem na última trombeta? Vamos ver. 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Opa, é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é literalmente morrer. Morrer. Mas todos seremos transformados. Paulo tinha essa esperança que o arrebatamento poderia ser naquele momento. No momento aqui no grego é átomos. Átomos. E átomos, irmãos, naquela época era uma partícula até então indivisível. Hoje, a física já provou que o átomo é divisível. Do lado de dentro, os elétrons, de dentro, os prótons e nêutrons, do lado de fora, os elétrons. Já provou-se. Não abrir e fechar, mais coerente dizer, no piscar de olhos. Piscar de olhos significa o quê? 3 milésimos de um segundo. 3 a 7 milésimos de um segundo. Ou seja, será um rápido muito rápido. É um rápido muito rápido. É um rápido muito rápido. Interessante, não? Ante a última trombeta. O problema está aqui, ó. Última trombeta. Muita gente pensa que essa última trombeta faz relação com a última das 7 trombetas apocalípticas. Mas será que é aquela trombeta que Paulo está se referindo? Porque em Mateus 24:31, já falamos sobre isso, Cristo fala de uma trombeta, do toque de uma trombeta que vai acontecer, irmãos, depois da 7ª trombeta apocalíptica. Mateus 24:31. Que será o toque de uma trombeta quando Jesus vier em glória para juntar os santos após si. Pode analisar lá, Mateus 24:31. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Versículo 30, olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou seja, aqueles que se converterem na grande tribulação, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então haverá trombetas além das 7 apocalípticas. Deixamos aqui bem claro, meus queridos irmãos, esta é a minha opinião. Fique com Deus. Um grande abraço. Shalom.